O diabo pode tocar na vida de um cristão verdadeiro e ameaçar sua família? Bom, é importante você compreender algumas coisas. Quem está em Cristo está guardado por Deus, assentado com Ele, Cristo, nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Quando você é convertido, você nasce de novo, Jesus Cristo disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você está nas mãos de Jesus. Portanto, o diabo não tem esse poder de tocar a sua vida. Está lá na primeira carta de João. Aqueles que são nascidos de Deus, Deus os guarda e o maligno não lhes toca. A não ser que Deus permita, como aconteceu com Jó. O diabo é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Você que é convertido foi arrancado da casa do valente, da potestade de Satanás, tirado do reino das trevas. Você está seguro nas mãos de Deus, guardado nas mãos de Deus. E Paulo diz, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segunda pergunta, pastor, o que é o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Uma pessoa salva pode cometer este pecado imperdoável? Pode cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo? Muito obrigado por esta pergunta. Primeiramente, vamos dizer o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é permanecer incrédulo até o último lampejo de vida. É claro que uma pessoa que morre sem se arrepender e crer, ela está perdida. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é negar a divindade do Espírito Santo, porque se fosse assim, não haveria nenhuma chance de conversão, de salvação para os unitaristas, para as testemunhas de Jeová. E nós temos testemunhos abundantes de pessoas que foram convertidas destas seitas. A blasfêmia contra o Espírito Santo é, à luz do texto bíblico de Mateus 12, é um pecado deliberado, é um pecado consciente, cometido lá pelos escribas e fariseus, que diante de um milagre operado por Jesus, quando Jesus liberta e cura um moço endemoniado, mudo, e ele então, ao ser liberto, começa a falar, e os escribas e fariseus atribuíram este milagre de Jesus, operado no poder do Espírito Santo, como se fosse operado pelo maioral dos demônios, por Belzebu, dizendo desta maneira que Jesus não estava agindo pela ação do Espírito Santo, mas pelo poder de Satanás, e que o Espírito Santo estaria aliado a Satanás nessa libertação. E Jesus desfaz essa situação, dizendo o seguinte, se Satanás estivesse lutando contra Satanás, ou seja, Jesus está expulsando os demônios pelo poder do maioral dos demônios, Satanás estaria dividido, a sua casa estaria dividida. E uma casa dividida contra si mesma não prevalece. E Jesus então diz o seguinte, que todos os pecados são perdoados ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no porvir, visto que esta pessoa é réu de pecado eterno. Em outras palavras, um crente salvo nunca vai cometer esse pecado. Esse pecado não é um pecado de ignorância. E a pessoa diz, puxa vida, e se eu cometi esse pecado? Eu estou arrependido, mas não tem perdão. Não. Uma pessoa
que cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo nunca vai demonstrar arrependimento. O coração está endurecido. Um crente não comete esse pecado, porque um crente nunca perde a sua salvação. É o Senhor Jesus quem garante a sua salvação. Agora, é importante destacar que pessoas como os escribas e fariseus, que conheciam a verdade, por inveja, deliberadamente atribuem uma obra de Deus no poder do Espírito Santo a Satanás. Essa pessoa está com o coração tão endurecido que para ela não tem perdão. A última pergunta do programa é esta: pastor, eu tenho dificuldade de perdoar as pessoas que me magoam. Como eu posso superar esse problema? Primeiramente, se você é um cristão, você não tem opção. Perdão é imperativo. Eu não posso ser perdoado e não liberar perdão. A Bíblia me ensina que eu devo perdoar assim como Deus em Cristo me perdoou. Então, perdão não é emoção. Perdão é decisão. Decisão. Porque se eu devo perdoar como Deus em Cristo me perdoou, imagine você se Deus dissesse que não, eu não perdoo você porque você pecou contra mim. Estaria arruinado e perdido. Então, assim como Deus me perdoa, eu devo também perdoar. Até 70 vezes 7, disse Jesus. Isso não é uma conta matemática, 490. Isso é que o perdão é ilimitado. Ilimitado. Aliás, quem não perdoa não pode fazer a oração que Jesus ensinou. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu estou pedindo para Deus me medir com a mesma régua que eu meço o meu irmão, o meu comportamento. Se eu estou pedindo para Deus me perdoar como eu perdoo, então se eu não perdoo, eu estou pedindo para Deus não me perdoar. Então perdão não é uma opção, perdão é uma necessidade. Se você é um cristão, você perdoa, como Deus em Cristo perdoou você. A obediência é a marca registrada de um cristão. Todo o cristianismo se resume neste fato de obedecermos a Deus, de darmos atenção à voz de Deus, de afinarmos os nossos ouvidos pelo diapasão do céu. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, aquela geração que saíra do Egito, toda ela, exceto 2 pessoas, por desobedecerem a Deus, morreram no deserto. Eram praticamente 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, fora crianças, mulheres e estrangeiros. Agora a nova geração está entrando na terra prometida. Quando Moisés, então, da parte de Deus, exorta o povo com um discurso eloquente, mostrando as bênçãos e as maldições da aliança. E eu queria agora pedir vênia a você para a leitura de Deuteronômio 28, versos 1 e 2. Está escrito: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E o verso 2 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então Moisés começa a discorrer sobre estas bênçãos. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendita a tua vaca lá no campo, bendita a tua amassadeira lá dentro da tua casa. E Deus vai mostrando então as bênçãos da sua aliança,
as bênçãos temporais, as bênçãos terrenas, as bênçãos materiais, as bênçãos da prosperidade, as bênçãos da saúde. Tudo isso em decorrência da obediência, de ouvir a voz de Deus. Nós, dentro da nova aliança, já somos abençoados com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestes. Entretanto, se nós deixarmos de ouvir a voz de Deus, seremos privados do desfrute, do deleite destas bênçãos. Mas se ouvirmos a voz de Deus, se obedecermos a Deus, se andarmos de acordo com os preceitos de Deus, então nós nos deleitaremos nele e usufruiremos as maravilhas das suas bênçãos tão grandes e copiosas. Preciso afirmar a você, hoje é dia de ouvir a voz de Deus. É a primeira instituição divina, é a base de toda a sociedade humana. A família é a essência de todos os relacionamentos importantes da nossa vida. Se nós não valorizarmos a família, nós estaremos desconstruindo os relacionamentos, nós estaremos bombardeando os próprios alicerces da sociedade. Entretanto, o que nós estamos assistindo nos dias de hoje é uma espécie de conspiração contra a família. Usa-se armas de grosso calibre para atacar impiedosamente a família. E aqueles relacionamentos que deveriam ser os mais próximos, os mais estreitos, os mais fortes, estão se fragilizando, se esfalfando e sendo destruídos. Talvez não haja relação mais importante do que a relação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. O Antigo Testamento termina o seu registro com uma convocação para que os pais sejam convertidos aos filhos e os filhos sejam convertidos aos pais. É triste quando você lê nos noticiários, quando você assiste na televisão com muita frequência, crimes familiares, crimes domésticos, filhos matando seus pais, pais matando seus filhos. É triste quando você vê famílias que têm dinheiro, que têm sucesso, mas não têm harmonia, mas não têm paz. Os pais não se assentam com os filhos não conversam com os pais. É triste quando você vê na família rebeldia, desobediência e também autoritarismo, distância, frieza. Não há comunhão, não há diálogo, não há respeito, não há harmonia nas relações. Quando a família vai mal, a igreja vai mal. Quando a família vai mal, a nação vai mal. Daí a importância vital de obedecermos ao preceito bíblico, ao preceito divino. Os pais precisam ser convertidos aos seus filhos. E o que é isso? São pais que têm tempo para os filhos. Os filhos são herança de Deus. A herança de Deus não é o seu dinheiro, não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu trabalho, não é o seu emprego, não é a riqueza que você acumulou, são seus filhos. Não adianta você ganhar o mundo e perder os seus filhos. Não adianta você ter sucesso fora dos portões e colher derrotas fragorosas dentro de casa. Invista o melhor do seu tempo nos seus filhos. O que é um pai, uma mãe convertida aos seus filhos? É alguém que tem tempo para conversar com os filhos, para dialogar com os filhos, para se interessar pelos problemas dos filhos,
para ter acesso ao coração dos filhos, para construir pontes de contato com os filhos, para ser amigo dos filhos. Há muitos pais que são até provedores, que dão o melhor para os filhos, em bens materiais, em escolas, em roupas, em cuidado médico, mas não têm acesso ao coração dos filhos, não são amigos dos filhos, não dialogam com os filhos, não conquistam o coração dos filhos. Pais convertidos aos filhos são pais que são amigos, que constroem pontes de contato, que têm acesso ao coração dos filhos. Mas mais, pais convertidos aos filhos são pais que oram pelos filhos, são pais que velam pela vida espiritual dos filhos, são pais que não apenas geram os filhos fisicamente, mas se tornam pais espirituais, levando seus filhos a Cristo. Eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, você pode dar o melhor deste mundo para os seus filhos. Pode colocá-los nas melhores escolas e vê-los galgar os degraus das mais conceituadas universidades do mundo. Seus filhos podem ter sucesso na carreira profissional, mas se seus filhos não conhecerem a Cristo, se eles não forem reconciliados com Deus, se vocês não se colocarem na brecha em favor de seus filhos para que eles conheçam a Deus, todo o sucesso torna-se vazio. Pais convertidos aos filhos são pais que não desistem jamais de ver seus filhos cheios do Espírito Santo, consagrados, usados como vasos de honra nas mãos de Deus. Nós criamos filhos não para nós criamos filhos para a glória de Deus. Nós criamos filhos para que eles cumpram os planos e os propósitos do coração de Deus. E eu conclamo você, pai, eu conclamo você, mãe, a ter o seu coração voltado para os seus filhos, não apenas para as coisas do aqui e do agora, mas sobretudo para as coisas eternas, para as causas de consequências eternas. Seus filhos são tão preciosos, eles são presente de Deus, eles são herança de Deus, eles são a maior dádiva de Deus nas suas mãos. Cuide desta dádiva, cuide deste dom, lute pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos, dê o melhor da sua vida para os seus filhos, para que eles possam viver na presença de Deus, conhecer a Deus e tornar Deus conhecido na vida deles e através da vida deles. Por outro lado, você, filho, que está me assistindo, você também precisa ser convertido ao coração de seus pais. Você precisa amar os seus pais, obedecer os seus pais, respeitar os seus pais, cuidar de seus pais, ser uma fonte de alegria, de contentamento para os seus pais. E desta forma, pais e filhos convertidos uns aos outros produzem uma família feliz, e isso abençoa a igreja, isso consolida as estruturas da sociedade. Eu quero orar em seu favor nesse momento. Onde você está? Ore comigo. Deus amado, nós te pedimos pela família brasileira, nós te pedimos por aqueles que estão nos assistindo agora, para que sejam pais convertidos aos seus filhos e sejam filhos convertidos aos seus pais, em nome de Jesus. Amém.